Olá, bom dia. Enquanto eu vou compartilhando aqui, vou dando um tempinho para algumas pessoas que queiram assistir a nossa transmissão de hoje. Enquanto isso, você está ouvindo aí de fundo galo cantando, passarinho cantando, as saracuras aqui no banhado aqui ao lado, no ambiente aqui ao lado. Olá, bom dia. Deixa eu baixar aqui o meu áudio. Enquanto eu vou compartilhar. Isso. Os passarinhos cantam aqui. Tem borboletas andando. Estou embaixo de um pé de ipê. Um pé de uma frutinha aí que eu não sei direito qual é. Ganhei, para quem é aqui de Morro da Fumaça, está lembrado do popular João Coco, né? Eu ganhei dele na época esse pé de frutinha. E plantei aqui, ficou muito bonito, né? Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Enquanto isso nós vamos aqui compartilhando. Deixa eu botar aqui nos nossos grupos. E estamos aqui embaixo um pé de cinamão também. Ao lado tem algumas árvores. Aqui no fundo, como você já é conhecedor, tem um pé de garapuvu. Um pé de garapuvu, bacana, né? É muito alto. Eu trouxe lá do Zé Golino. Não, foi do José Elias. José Elias. O Dude, popular Dude. Gosta de tocar gaita. Eita barbaridade, coisa boa. Lá na linha Barracão, eu trouxe de lá. Eu trouxe de lá e plantei aqui mais próximo de casa. Aliás, aqui próximo da TVR Sul. E depois ele começou a crescer e as pessoas vinham me diziam, olha, mas aonde tu estás plantando aí vai ser muito próximo de casa e daqui a pouco tu vai ter problemas. Então eu arranquei e plantei uns 5 metros mais longe da casa. Aí chegou uma outra pessoa, um outro amigo meu, e disse o seguinte, olha, mas aí está muito perto. Aí está muito perto para plantar esse pé de garapuvu, porque ele está enorme. E ele com o vento pode cair galhos e aí pode cair em cima da casa. Aí eu imaginei, né? E ele já estava mais grandinho. Eu disse, poxa, eu pensei comigo, né? Poxa vida, eu vou tirar esse pé de garapuvu daqui. No entanto, ele pode morrer, eu vou plantar mais longe. Mas mesmo assim eu arrisquei, né? Arrisquei a plantar mais longe. E então eu plantei a 30 metros longe da casa, longe da TVR Sul. E chegou uma outra pessoa, um outro amigo meu, dizendo o seguinte, esse pé de garapuvu, ele vai dar enorme. Vê só que novela. Ele vai dar enorme, tu plantou ainda muito perto da casa. Mas ele estava ali, a essa altura já estava com uns 2 metros de altura, porque ele cresce rápido, né? Com 10 anos ele está, esse gigante que está aqui, 10, 12 anos. Então eu pensei comigo, bom, agora não dá mais para arrancar daqui, eu sou obrigado a ver o que é que vai acontecer. Mas não acredito que ele vai estar tão grande, porque lá no interior, tudo bem, aqueles pés de garapuvu demoram 100 anos para crescer daquele jeito lá, então não vai ter nenhum problema aqui.
E quer saber de uma coisa? Engano meu. Ele tá com 12 anos, 10, 12 anos. Ele tá enorme, tá lindo, lindo. É um pé de árvore muito bonito. E eu aqui nos fundos da TV Sul, também que é próximo da minha casa, né? Eu, agora sim, compartilhei com os amigos. E deixa eu compartilhar aqui com o nosso WhatsApp. Vamos lá. Vamos ver aqui. Para quem quiser ver lá no nosso WhatsApp. E aqui em volta eu sempre planto alguma árvore, estou sempre plantando. Sempre plantando. Aqui tem um pé de ipê, ele já deu bastante mudas, né? Então eu já estou fazendo o transplante dele por aqui, né? Tem pés de maracujás, né? Que foi produzido bastante sementes, bastante mudas, né? E então eu estou distribuindo, estou plantando. Aqui em volta tá cheio de maracujá. Deixa eu ver aqui. Ajuntei aqui no chão porque tá em. Vê só quantos maracujás tem aqui, ó. Tem mais por aqui. Estou aqui debaixo de uma árvore, do pé de ipê, que tá cheio de maracujás, né? Então eu planto, depois eu colho, depois eu tiro a polpa e guardo no congelador. Então, fora de época ele dá o ano todo, né? Fora de época eu tenho maracujá pro ano todo. E esse maracujá, o bom dele, que ele é um maracujá diferente desses que eu ouvi por aí, que as pessoas me falam. Esse maracujá ele dá o ano todo. Então, ô Zé Madeira tá chegando aí. Ele dá o ano todo. Fica à vontade aí, Zé. Esse maracujá ele dá o ano todo. Quase o ano todo, né? Com exceção de 2 meses, aí ele volta a produzir novamente. Então, é uma espécie diferente. Produzir muitas mudas, distribuir muitas mudas aí na cidade de Morro da Fumaça. Então, tá bacana. É bom quando a gente pode distribuir para as pessoas coisas boas, né? Aquilo que a gente gosta. Tem pessoas que dão para os outros aquilo que não querem mais, que não presta mais, né? O bom é a gente... o bom mesmo é doar alguma coisa quando a gente ainda tem valor. Isso, Zé. Quando tem valor, né? Porque quando não tem mais valor é fácil doar. Doar o que não presta, né? Tem que doar aquilo que é bom. Então, agora, muda de frutas, de árvore, de verdura é sempre muito bom. Eu gosto muito disso. Não vivendo na cidade, eu procuro, na medida do possível, cultivar alguma coisa. Principalmente essas plantas maiores, né? Porque a verdura é o seguinte, a verdura a gente faz em quintalzinho, tudo bem, mas é mais difícil de cuidar. Para quem tem um pouquinho mais de tempo, mas a nossa vida é muito corrida, eu ainda estou em plena atividade de trabalho, não sou aposentado, né? E não pretendo me aposentar tão cedo, até por uma questão de opção, né? Eu tenho a preocupação de um dia me aposentar e de repente me acomodar, porque fica aquela sensação de missão cumprida e não tá, né? A missão, nós só cumprimos a nossa missão o dia que nós partimos desse mundo, aí foi o último dia da nossa missão. Fora disso a gente está sempre em andamento aí com a nossa... Então a aposentadoria, para quem quer se aposentar, muito bom, né? Para quem pode, para quem quer, para quem precisa se aposentar, né? É justo, é claro que é justo. Mas estou falando que no meu caso particular, que eu penso que eu quero me aposentar um pouco mais tarde, né? Ah, Beto, mas pode se aposentar e continuar trabalhando. Posso sim, mas com certeza não vou ter aquela sensação de missão cumprida aqui na vida, né? Eu não vou ter aquela sensação. Enquanto eu estiver trabalhando, enquanto tiver força, qual é a diferença, né? De eu estar aposentado ou não? O dia que eu tiver o tempo, agora a lei estende um pouco mais. Que sol bonito aqui. Deixa eu mostrar aqui para você o sol que está brilhando aí. Olha aí. Olha que bacana, né? Show de bola. Aqui
Vamos ver aqui. Isso, voltamos para cá. Eu queria mostrar para você aqui outro pé de frutinha. É esse aqui, ó. Esse aqui é um pé ali que está ali bem, podemos dizer assim, verde bonito. Ganhei do João. Eita, João, grande amigo, um homem simples, né? E que me deixou muita saudade. João, eu sempre que venho aqui debaixo do pé de fruta, eu lembro do João. João da Silva, o popular João Coco, casado com a Maria Coca. Ah, show de bola. Outro dia eu estava conversando com a Maria, né? E lembrando aí dos velhos tempos. Pessoal, eu não estou conseguindo identificar as pessoas que estão conosco aqui, mas continue aí falando aí, continue mandando o recado, que depois eu, terminando aqui a nossa conversa, eu escrevo embaixo, tá bom? Mas continue mandando alô, mandando enfim, um alô, dizendo que você está aí, curtindo, fica à vontade aí. Ajude a levar essa live, porque hoje é uma live bastante light, bem tranquila, que muito obrigado a vocês aí que estão compartilhando, que bom que vocês estão aí. E depois eu leio, tá bom, pessoal? Depois eu vou ler, depois de terminar a live, porque hoje eu estou sozinho, até resolvi fazer essa live sozinho mesmo, para descontrair um pouco aqui com você, para fazer uma conversa bastante tranquila, né? E eu só ver aqui se está tudo ok. Vamos ver aqui. Vamos ver se o áudio está bem. Curtindo. Ah, tá bom. O áudio aqui está tranquilo. O sol batendo aqui, né? Da minha direita. Se eu tivesse aí a sua, quem sabe seria a esquerda a sua, né? Eu não sei como é que você tá vendo aí, qual o ângulo você está vendo. Mas vê só, gente. Eu estava aí, ultimamente venho observando muito assim, a vida cotidiana nossa, né? E a vida, ela é um processo. Ela está sempre se inovando, independente da nossa idade, e o mundo, ele está constante em inovação e renovação. Porque as ideias de hoje certamente não vai ser as mesmas ideias do amanhã. As ações de hoje não são as mesmas ações que foram do passado. Elas sofrem um processo diferente, ela está sempre se inovando. E tem pessoas que querem ficar no passado, outras acham que o passo agora é dar um passo maior que a perna ir para o futuro. Mas eu acho que é importante nós vivermos esse momento, o momento que nós estamos hoje aqui. Eu digo hoje não propriamente o dia sábado de Páscoa, não é isso? Que a todos vocês que são católicos, que tenham uma boa Páscoa, para vocês que não são católicos também, que tenham uma boa Páscoa, hoje é sábado de Páscoa, o segundo dia depois da morte, da crucificação de Cristo, no domingo de Páscoa, dia do renascimento, né? Então, para você que é católico, para você que não é católico, uma feliz Páscoa. Esperamos que você seja muito feliz, que você se inove, se renove. Mas falando de inovação, de renovação, não propriamente hoje, no sábado de Páscoa, mas durante todos os dias. E aqui, se você não estiver, eu acho que você está vendo bem aí. Deixa eu mudar um pouquinho mais aqui o meu. Isso, aqui assim. Ficou um pouco melhor aí a visão. Mas eu digo hoje, é o momento que nós estamos vivendo da nossa vida, né? É um momento. E esse momento é um momento que diz muita coisa. Diz muita coisa. Diz muita coisa se nós avaliarmos o passado, não
voltar ao passado, mas avaliar o passado. Não viver o passado, mas reviver por momentos, só para avaliação, o passado. E também projetar lá na frente, olhar como poderia ser o futuro. Nós vamos chegar ao sentido, ao sentimento de que esse momento é o momento mais importante, que é um momento novo. É um momento novo em tudo. Em tudo. Ele não é apenas um momento novo, porque simplesmente é um novo dia, não. É porque diversos acontecimentos, milhares de acontecimentos estão sendo realizados nesse momento. A vida é assim, é feita de momentos. Daqui a pouco nós passamos, vamos embora. Vamos para um novo projeto. Porque como nós estamos vivendo, isso não quer dizer, e hoje a proposta do próprio Cristo, né, não quer dizer que a vida vai acabar. Eu também não quero dizer para você que não vai acabar, mas de acordo com a proposta que nos apresentaram até hoje, e que as mais diversas filosofias de vida, as mais diversas religiões prometem isso, né? Apresentam isso, e Cristo apresentou isso. Então, para quem acredita em Cristo. E para quem não acredita, também deve estar se perguntando. Tudo bem, a vida passa aqui e acabou. Mas certamente se pergunta, e se não acabou? E se não acabou? Né? E se não acabou? E daí? Então, entre a dúvida, né, se vai acabar ou se não vai, a obrigação de nós sermos bons cidadãos é o mínimo que podemos fazer, né? Pessoas justas, corretas, pessoas responsáveis, pessoas amáveis, pessoas amorosas com todas, pessoas educadas, pessoas, não pessoas preguiçosas, mas pessoas sonhadoras, pessoas que têm o sentimento de busca total, de todo dia inovar. Mas isso não depende de idade. Claro que não depende de idade. Depende de querer, é de sentir, é de querer sonhar, é de animação. Eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de busca total pela realização das coisas hoje. Quando eu digo hoje, não, como eu falei, não é propriamente hoje, nesse momento aqui e agora, nesse sábado de manhã, mas eu digo hoje, é nesse momento que estamos vivendo, esses anos aí que vamos viver, que esses próximos anos, claro, não podemos achar que vai ser daqui a 10 anos, mas esse ano, por exemplo, de realizar sonhos, de pensar diferente, de buscar coisas novas. Porque dentro de um ano, já está, vê só, já está até demarcado, dentro de um ano, todo final de ano, nós renovamos os nossos pedidos. É que os sonhos desse ano, de 2021, nós devemos sonhar com toda a intensidade nesse momento. E podemos, inclusive, sonhar esse ano, planejar esse ano também. Num segundo plano, numa segunda etapa, planejar o ano de 2022. E numa terceira, o ano de 2003. E numa terceira, o ano de 2004. Tudo nesse momento é possível, mas cada qual na sua escala, né? Para que nós possamos ter vida e a vida em abundância. É essa a proposta desse dia. Que nós tenhamos vida, mas vida plena. E nós só vamos conseguir ter vida plena realizando sonhos. É estar sempre em ação, porque para toda ação há uma reação. Se nós colocarmos em ação aquilo que nós estamos pensando, mesmo que muitas vezes desanimados, mas nós tivermos a coragem de superar esse desânimo e ver o que está em nossa volta e procurar realizar, por mínimo que seja, esse ato, ele vai ter uma reação. Se for ato ruins, se forem atos ruins, serão ações ruins. Se forem atos bons, teremos ações boas, benéficas. Então, por que não tentar?
Então, para que desanimar? Ou se mesmo está desanimado, eu acho que aconteceu fato de fato. Acontecem fatos ruins, e agora nesse tempo de pandemia, onde todo mundo estava nessa loucura e agora é preciso ficar mais isolado, e aí a gente começa a pensar um pouco mais, aí começa a reviver aquelas coisas que a gente deixou de fazer, e as coisas muitas vezes ruins que a gente fez nesse momento de reflexão, né? Esse tempo de coronavírus nem tudo é ruim, também tem a parte boa dele que nos provoca a reflexão daquilo que nós fizemos, como é que nós somos, né? O que nós fizemos nessa loucura que a gente passava despercebido. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. No final eu vou ler todos os comentários, que agora eu não estou conseguindo, senão eu perco aqui o raciocínio, eu não estou conseguindo ler. Mas a todos, muito obrigado, continue fazendo seus comentários, pode fazer o seu comentário aí, fica tranquilo, não importa se você vai me agradar ou não, faça o seu comentário, que o seu comentário vai ser muito importante. Então nós começamos a reviver isso, né? Começamos a refletir isso. O que nós deixamos de fazer? Por que nós não fomos melhores, né? E se nós fomos bons, avaliamos, por que nós não fizemos um pouco mais? Porque nós nos cobramos, isso é bom, a cobrança não pode ser cobrança ao extremo. Depois eu vou dizer por que não devemos cobrar ao extremo. Tudo tem que ser na medida certa, a autocobrança é importante. Porque antes de eu cobrar dos outros, eu tenho que cobrar de mim mesmo, né? Aí vale a pena as minhas cobranças. Tem gente que cobra dos outros sem fazer avaliação pessoal. Então eu sempre faço a minha avaliação pessoal antes de cobrar. Talvez por isso que no passado eu fui muito crítico, hoje as minhas críticas são mais construtivas, mais acentuadas, mais podemos dizer assim, mais branda, né? Não sou aquele crítico, já fui no passado, na época da minha juventude, mas dizem que a gente aprendeu pela dor ou pelo amor, né? Eu aprendi pela dor, sabe, gente? Eu aprendi pela dor. Foram muitos dias de... além da perda dos pais muito cedo, né? Era ainda um garoto, não tive muita oportunidade na época de estudar, devido a... nós migrávamos muito de uma cidade para outra. Aqui em Morro da Fumaça, quando viemos para cá em 82, eu era menino ainda, e a gente migrava de uma cerâmica para outra, trabalhando, e enfim, né? Então, com a morte dos meus pais muito cedo, né? Minha mãe morreu com 36 anos, né? A nossa mãe, o nosso pai com 48 anos, então muito jovens ainda, podemos dizer que meninos ainda, né? Podemos dizer que meninos meninos ainda, menino e menina. Só que nós já éramos numa turminha. A nossa família, nós éramos em 17, deixa eu ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Foram 8 que faleceram. E ficaram ainda bebês, né? Um com 2 anos e meio de idade, de meningite naquela época. E 9 estamos aqui, né? Que é o Pedro, o mais velho, o Nazareno, o Neno, que é o que vem depois. Depois sou eu, Beto, Gilberto. Depois vem o José, que esteve aqui ainda há pouco. Depois vem o Gilmar, que está em Boston, nos Estados Unidos, está voltando, que bom, espero que volte logo. Aqui estamos com muita saudade do Mar, do Gilmar, da Beth, cunhada, dos sobrinhos, o William e a Cíntia. O William vai voltar, a Cíntia não. E aqui nós também temos a Isete, né? Depois vem as irmãs aí, nessa sequência de 5 irmãos, vem 4 irmãs. Que é a Zelândia, que mora aqui no bairro Nospolini, a Isete, que todos conhecem, trabalha aqui no hospital, na área do raio-x. Tem a Ivonete. A Ivonete, ela é manicure, ela, enfim, é múltiplas ações, né? E tem a Iris, que mora com a Zete e que também, ela é a caçula da turma, né? Tá solteira ainda, todo mundo casado. Aí teve o privilégio de estar solteiro ainda, né, Iris? Opa, tudo bem, tem muitos casais felizes por aí, né? Verdade. Então,
essa avaliação, ela é uma avaliação que é preciso ser feita. O tempo de coronavírus serve para isso. E aí, assim, revendo a vida, e de vez em quando aqui nas minhas entrevistas que eu faço com convidados, de vez em quando, e aí a gente trata sobre as políticas locais, né? Tanto política partidária e as políticas também locais. Aqui a gente entrevista vereadores, prefeito, vice-prefeito, candidatos, seja lá o que for. Agora tem a Semofu, a eleição do Semofu, a gente entrevistou todo mundo, a gente entrevista pessoas para continuar aquele nosso projeto de resgate histórico e cultural de Morro da Fumaça. Então, e aí de vez em quando aparece uma pessoa dizendo o seguinte: olha, eu sou candidato na próxima eleição. Muito bom, muito bacana essa vontade de ser, Eu estou falando isso, gente, porque tudo que nos envolve é política. Ou é política social, né, ou política trabalhista, ou política empresarial, ou política partidária, ou política familiar. E aí você pode abrir o leque das mais diversas políticas. Por exemplo, estamos fazendo política de comunicação, né? Você aí, política de familiar, né? Você faz também dentro aí, você discute, você faz política. Quando a gente diz que a política está em tudo, ela está em tudo mesmo, não tem como fugir, ela é de fato. Mas aí a gente classifica, né? Quais são os tipos de políticas que nós estamos vivendo nesse momento e as quais nós queremos participar. E uma das políticas mais importantes são as políticas governamentais, né? Tanto no processo para chegar até o poder, como depois a política de desenvolvimento das ações na comunidade onde vive. Em breve nós vamos ter políticas aí, eleição para o ano que vem, para presidente da República, para senador, para deputado, para governador, depois para deputado estadual e deputado federal e estadual. Ou seja, eleição para presidente e governadores, para senadores, deputado federal e deputado estadual. Então nós vamos votar para 5 candidatos, os quais nós devemos escolher com muito cuidado, né? E que são eles que vão decidir o futuro. Então, gente, a política eleitoral, ela é uma política extremamente importante. Vê só, nós temos vários tipos de políticas aqui, né? Tem a política social, aí vai, né? Política esportiva, enfim, política cultural. Tá vendo um leque que eu já abri aqui de políticas, né? A minha política pessoal, tá vendo? Então, né? Mas a política eleitoral é extremamente importante porque é onde nós podemos eleger pessoas que vão governar, ou então nós podemos ser governadores, seja da escala nacional, estadual e municipal. Ou podemos ser legisladores, seja na escala federal, ou estadual, ou municipal, né? E digo uma coisa para você, a política, o sistema de político mais importante, além de presidentes, governadores, senadores, deputados estaduais, federais e estaduais, são as políticas locais. As políticas para prefeito e vereador. Beto, mas... A política de governo, dos governos federal e estadual, seja no legislativo ou no executivo, inclusive no judiciário, porque também no Supremo Tribunal, quem indicam são uma parte importante é o presidente, então o judiciário também.
Beto, mas aqui é aqui mesmo, aqui a política mais importante é aqui onde nós estamos. Porque esse pessoal só estão lá em cima, se tornaram presidente, governadores, senadores, deputados, aí vai, né? Porque nós elegemos aqui de baixo. Ah, pois é, né? Já dá para fazer uma boa reflexão, né? Claro, aquelas pessoas que não querem compreender não vão compreender nunca, né? Principalmente aquelas que me consideram... Tem gente que acha que eu sou socialista. Outros acham que o Beto Madeira é comunista. Outros acham que o Beto Madeira é de direita. Outros acham que o Beto Madeira é de esquerda. Eu quero dizer para você que eu sou um pouquinho de cada coisa. Só que tem alguns princípios que eu não abro mão, né? Por exemplo, de realizar políticas locais, né? De defender as políticas locais. Porque se existem essa gente que estão governando lá em cima, são graças a nós aqui. Ou você não votou na última eleição, não escolheu o seu candidato, o seu presidente da República, os seus senadores, né? Deputados, seus legisladores e executores. Hein? Todos nós. Ah, Beto, eu não, mas talvez um ou outro não foram votar. Mas a maioria votaram sim, foi aquelas que decidiram a eleição e elegeram. E o que está aí, bom ou ruim, está aí por causa disso. Porque nós votamos. Agora, bom ou ruim, está vindo outra eleição. Ah, para prefeito, olha, bom ou ruim, nós também votamos nos candidatos a prefeito e a vereadores. Se são bons ou são ruins, depende da sua avaliação, né? Eu tenho a minha própria, que hoje eu não vou exercer aqui nenhum comentário em relação ao que eu acho, que não acho, para não estar influenciando ninguém, para não estar... Cada um faz a sua avaliação e digo uma coisa para você. Principalmente as políticas locais que estão mais perto da população, todos os prefeitos e vereadores fazem a sua parte, contribuem com a sua parte. Uns contribuem mais, outros menos. É bem verdade, a gente quer que a gente gostaria de contribuir sempre mais, né? Mas alguns não contribuem tanto, outros já um pouco mais. E o bom seria que nós tivéssemos uma contribuição um pouco melhor de cada governador, de cada governo municipal. E assim sucessivamente, né? Então, quem está lá em cima, então, porque nós elegemos aí, não tem como fugir. Você pode até dizer que não, eu posso até dizer que não, mas não foi com o meu voto, mas foi com o voto da sociedade, e nós somos, a sociedade, estamos incluso. Se votamos errado ou certo, graças a nós mesmos, né? As nossas discussões, as nossas conversas, as nossas indicações, né? Então tá aí, não tem como fugir. Mas essa questão de pessoas dizendo, Beto, você é candidato aí na próxima eleição, gente, como isso é importante. Como é importante nós termos na próxima eleição que vier uma série enorme de candidatos disputando a eleição, não importa o partido, né? Tanto a vereadores como a prefeito. Porque isso vai dar a oportunidade das pessoas votarem quem elas querem, afinal de contas isso é democracia. E essa democracia é defendida por todo mundo, a não ser com alguns extremistas que acham que é a ditadura, né? Aí eu não posso concordar, porque eu não sou, aí eu sou obrigado a dizer que eu não sou um ditador, que eu não concordo com um regime ditador, regime de ditadura, né? Aliás, eu nasci em 64, bem na época, no início da ditadura militar. Se ouvia horrores naquela época. Eu, como criança, gravei isso na minha cabeça, né? E até hoje isso se reflete. Então, foi uma loucura, né? Eu lembro do meu pai e minha mãe que morriam de medo do sistema que estavam sendo implantado. E o meu pai era mineiro na época, então foi uma coisa assim muito difícil de encarar. Talvez você que concorde com esse regime, é um problema somente seu, e eu acho que eu tenho a minha opinião e gosto de emitir a minha opinião. Nesse sentido, eu gosto de emitir a minha opinião. Mas a maioria das pessoas quer sim quer ser candidatos, seja prefeito ou vereadores, né? E muitos não têm coragem de ir, né? Muitos não têm coragem.
feliz daquele que foi candidato mesmo quando perdeu a eleição, porque foram mais de 50 candidatos e apenas 9 se elegeram a vereador. E tivemos 2 candidatos a prefeito e um ganhou a eleição, né? Mas feliz daquele que deu a cara para bater, que se prontificou e que defendeu suas ideias. Eu já fui candidato a vereador por algumas vezes, e naquela época a minha proposta como candidato não foi aceita pela sociedade. Por isso que é importante a sociedade, ela define-se o que é importante e o que não é importante, né? A todos vocês, muito obrigado. Continue aí compartilhando com seus amigos, emitindo aí os seus pensamentos. Se como eu não estou conseguindo ler aqui as mensagens, você pode publicar aí, outros colegas seus vão comentar também. E espero que você concorde, espero que você discorde, espero que você faça comentário que seja justo. Claro, sempre dentro de uma boa educação, de uma boa... que você certamente é uma pessoa muito educada que está aqui hoje, né? Querendo entender o que eu estou tentando dizer. Por mais que isso daqui a pouco não tenha muita significância para você, mas hoje para mim tem significância, né? Eu acho que é importante estar conversando, jogando essa conversa fora, podemos dizer assim, né? E a eleição para prefeito e vereador são uma das mais importantes que tem, porque o prefeito e o vereador vai ter que conviver. É a missão mais difícil também, né? É a mais difícil, é conviver próximo da população. Por exemplo, o prefeito da cidade, ele tem que conviver todo dia, passando na rua, a não ser que ele se isole dentro do gabinete e dentro da sua casa e fique ali isolado. Muitos até tentam, mas aí percebe que não dá, né? Que não dá porque as coisas vão ficando difíceis, né? E não dá. E não vale a pena também, né? A política é boa quando tu tens envolvimento com a sociedade, quando tu estás presente com a sociedade, quando tu promove essa discussão. E aí, outro dia, uma pessoa me perguntou: Beto, mas tu não tem vontade de ser candidato a vereador? E aí eu disse: olha, candidato eu já fui algumas vezes. E a prefeito, eu disse: olha, eu nunca fui candidato a prefeito, mas não posso dizer que dessa água eu nunca beberei, né? Aí ela assim: mas o problema é o financeiro, né? Porque a gente mais pobre, né? Eu também sou, não tenho muito dinheiro, como é que eu vou ser candidato a vereador, que eu tenho vontade de ser candidato a vereador? E eu disse: não, mas eu só não fui candidato a prefeito ainda porque não teve oportunidade, porque eu achei que não era o momento ainda, mas pode ser que vai chegar o momento, né? Pode ser que não, mas se chegar o momento, claro que eu senti essa vontade no meu coração de deixar o meu nome à disposição dentro de uma sigla partidária, que é importante se dizer que nós precisamos participar de uma sigla, e é importante dizer também que a sigla não é a mais importante, a única importância da sigla é a importância do agrupamento de pessoas e a importância, como reza a legislação brasileira, é importante ter um partido político para poder ser candidato, mas ele em si não tem muita importância. Importantes são as ideias, as propostas. Não importa se você é do PP, se você é do MDB, se você é do PT, se você é do PDT, se você é do PSDB, se você é do PL, se você é do PSL. Isso não tem muita importância. O que tem importância é aquilo que vai se defender. São as propostas em si, porque as propostas é um sinal de comprometimento com a sociedade, né? Então, claro que um dia chega a oportunidade de se eu ser candidato a prefeito, você é. Mas o dinheiro? Se for pensar nisso, não vale a pena ser candidato. Ser candidato para comprar eleição, né? Não, se um dia eu for candidato, como fui candidato a vereador, levando propostas, a sociedade define. Pelo menos se eu sair da eleição, perder a eleição, que tudo a probabilidade também é igual para todos, eu vou sair dessa eleição sem dever. E se eu ganhar a eleição, eu não vou ganhar a eleição, de repente, em cima do dinheiro, depois ter que tirar das costas do trabalhador, do povo, da sociedade. Mas tem pessoas que doam. Olha, gente, ninguém doa dinheiro assim, tá? Ninguém. Vem aqui, vamos conversar nós dois aqui, eu e você e todo mundo. Nós dois não, eu e você aí. Você acha que alguém vai tirar do bolso para investir sem ter lucro depois, gente?
Ah, vamos. Ah, mas o cara lá é bonzinho, não. Mas ele sabe que depois ele vai ter que recuperar isso. Ele não vai investir, de repente, o trabalho dele de uma vida toda, guardando dinheiro para depois jogar fora. Ou ele não vai fazer empréstimos, galo cantando aqui. Esse galo ele canta quase de noite, muito interessante. Não é aqui não, é da vizinhança, lá atrás, bem longe. Que bacana. Então, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E acredite, vai sair do bolso da sociedade. Então, é importante dizer que a política é mais importante. Se você tem vontade, tem desejo de ser candidato, tem que ser. A vereador, a prefeito, né? Daqui a pouco a deputado, por que não? Né? Claro, a gente tem que passar por alguns processos. E o processo é democrático no momento de eleição. Desculpa. Tem que passar pelo processo de convenção, né? De nome à disposição, para ver se é homologada a candidatura e alguns trâmites importantes, né? Para depois ser candidato, né? Ser pré-candidato para depois ser candidato. Então, é importante nós exercermos e valorizar a política local, né? A política eleitoral, sucessivamente isso se reflete na política econômica do município, a política social, a política comunitária. E eu sempre defendi uma política comunitária. Olha, nós temos bons prefeitos por aí afora. Temos prefeitos que não são tão bons, mas nós também temos bons prefeitos por aí afora. Bons prefeitos de direita, bons prefeitos de esquerda, né? Podemos dizer assim. Não temos bons prefeitos de extrema direita, não temos bons prefeitos governantes de extrema esquerda, não temos. Os bons são mais moderados, são democráticos, podemos dizer assim. São mais democráticos. Nós temos no mundo afora presidentes de países de extrema direita e de extrema esquerda que são ditadores. O extremismo jamais nos levará a boa coisa. O extremismo é uma maldição, acredite. O extremismo é uma maldição. O extremismo leva aos governantes, seja na esfera nacional, estadual e municipal, a governar de dentro de gabinetes. A governar com uma única voz, a sua. O extremismo leva a isso. Leva o povo no cabresto. Né? Leva o povo no cabresto. Faz uma coisinha aqui, outra ali, mas não faz aquilo que seria necessário, que é boa qualidade de vida para a sociedade. Né? E a liberdade, ela reflete uma boa qualidade de vida. Porque onde tem liberdade, tem discussão. Onde tem discussão, tu tens ação. Onde tu tens ação, tu tens melhorias. Possivelmente. Né? E eu sempre sonhei num governo municipal, né? Como já disse, todos fazem a sua parte, muitos governos bons a gente tem, muitos governos ruins, como já falei, né? Mas é possível, eu acredito, poderia ser ainda melhor, quando nós tivermos governos que discutem com a sociedade, que discute com os trabalhadores, que promovam reuniões e debates com os empresários, com as entidades, porque, gente, se governar de gabinete muitas vezes dá certo, ou pelo menos traz alguma melhoria, governar com a sociedade, esse é o meu ponto de vista, debatendo ações com a sociedade, nas comunidades, nos bairros, é um governo que tende a ser muito melhor. Se sem fazer isso tem governos que acertam em determinadas ações, já trazem melhoria, imagina governando com núcleos de pessoas pensando, ajudando o governo a pensar. Fazendo parte desse montante, desse bolo de arrecadação do município,
e desse bolo de ações, as pessoas diretamente poder apresentar suas ideias. Em primeiro lugar, nós vamos ter um povo mais feliz, que vai poder dizer, olha, o governo de determinado prefeito, eu faço parte, ou eu fiz parte, né? Ou eu faço parte. E as pessoas se sentem engrandecidas porque foram convidadas. E acontece, eu digo isso, gente, porque eu trabalhei muito nas comunidades, criamos muitas associações de moradores, criamos os conselhos locais de saúde. Hoje no bairro Naspolini tivemos até a reunião com toda a segurança ultimamente, com muito medo. A gente fez reunião para discutir algumas ações que precisavam ser feitas, e o documento está sendo enviado para a Secretaria da Saúde, né? Então, essa harmonia entre governo e sociedade, ela vai levar a grandes feitos. Beto, mas tem muita gente que não quer participar. É verdade, tem gente que não quer participar, mas vai aumentar muito o leque de pessoas, o número de pessoas participando. Nem todo mundo lá no bairro, onde nós vamos ter, por exemplo, uma reunião, uma audiência pública, nem todo mundo vai participar, mas acredite, vai participar 90% a mais de pessoas do que sem fazer reunião vai participar do governo. Porque o governo, quando ele não discute isso com a sociedade, ele escolhe os seus secretários, né? a sua equipe, e ele governa a partir dali, né? Definindo isso, aquilo, ouvindo às vezes um pouquinho da voz da comunidade, mas de longe, né? Agora, quando ele tenha, tudo bem, a equipe de governo, porque é preciso ter as ações, o prefeito não pode fazer sozinho. E essas ações tenham vindo da comunidade, discutindo, debatendo, afunilando, jogando compromisso para a comunidade para que ela defina o que vai ser daquela comunidade, o que vai ser do município. É uma outra história. É uma outra história. Em primeiro lugar, a comunidade não vai ser mais massa de manobra, não vai ser marionete. E o prefeito não vai ser mais o condutor das marionetes, dos bonequinhos. Não vai haver mais isso. Vai haver um condutor mais perante, de frente à sociedade. Beto, mas isso é muito difícil? Não, não é difícil. É uma questão de querer. É uma questão de querer. Não estou aqui fazendo crítica a governo nenhum, porque todos eles fazem a sua parte, mediante ao aval que tiveram da comunidade. E quem sou eu para questionar governo A, B ou C? Eu estou aqui fazendo uma conversa com você, emitindo um pensamento, algumas ideias. Né? Algumas ideias. E eu quero dizer, mediante a experiência que eu tenho, que um governo comunitário, ele caberia bem em qualquer sociedade. Aqui em Morro da Fumaça, em qualquer município, por esse Brasil afora. Já experimentamos vários prefeitos. Por que não experimentar um governo comunitário no futuro? Ah, pode ser. Daqui a 4 anos, daqui a 8, daqui a 10. Mas é importante, daqui a 8, daqui a 12 anos, né? Mas o importante é que essas ideias sejam discutidas. Quem sabe os próximos candidatos que virão aí, que já estão pensando em ser candidato na próxima eleição, a sucessão do atual prefeito, que foi para o 2º mandato, né? Seja de qual for o partido que se candidatar e for eleito, que comece a pensar, de repente, numa estratégia de governo comunitário, de debate com a sociedade. Quer dizer, a você que pode fazer os seus comentários, deve fazer, porque eu no momento não estou conseguindo ler aqui, mas depois eu vou ler com muito carinho, com muita responsabilidade, e certamente outras pessoas aqui estão lendo seu comentário também e refletindo com você. Hoje eu estou sozinho aqui, então, né? Tirei essa manhã de sábado de Páscoa para filosofar um pouquinho com você. A Luzia não está em casa hoje, está cuidando da mãe dela, né? Então estou sozinho aqui. O Ralian ficou até tarde, está tirando a soneca, hoje é sábado, está tranquilo. Então, para as pessoas que estão pensando, inclusive para os vereadores também que vão vindo por aí, eu tenho dito que não dá para legislar de dentro de gabinete, de dentro da Câmara de Vereadores.
lá dentro das sessões, tem que ir para as ruas, tem que discutir com a sociedade, mas não é para reunir a sociedade para ir lá falar, gente, não é isso. Eu estou dizendo que ações comunitárias, legisladores comunitários e prefeitos comunitários e administradores, prefeitos comunitários, eles precisam estar dentro da sociedade discutindo com ela. Não em cima, no topo, dentro de gabinetes, mas lá na base, ao lado, conversando, discutindo, ouvindo. Mas ouvindo, não é para ir lá com o seu arsenal o seu arsenal de ações, o seu livro de ações que foram realizadas ou não, não é isso. É para ir lá, para dizer, olha, estou aqui, o que é que vocês estão pensando, o que vocês querem desse governo? É nesse sentido. Porque não vale a pena, na minha opinião, no meu caso, tá? Outros, de certo, vale, mas no meu caso, não valeria a pena ser prefeito da cidade para governar dentro do gabinete. Que graça isso tem? Ia me levar, em primeiro lugar, a maioria dos prefeitos são candidatos, se forem prefeitos, não, eu fui candidatos e que foram e que são prefeitos, a maioria deles. Eu estou porque eu quero deixar o meu legado, Tudo bem, deixar o legado é importante, né? Quero deixar aqui a minha marca registrada na cidade, da minha família. Eu sei que isso é importante, mas o mais importante é realizar esse legado junto com a sociedade, né? Com a população discutindo, com os setores da sociedade, com trabalhadores, com empresários, com os movimentos comunitários, enfim. Criar as audiências públicas, as reuniões das comunidades, e ali extrair, não ir lá, como eu falei, não ir fazer essas reuniões para falar, mas ir lá para ouvir, e dali extrair as melhores ideias. E ali naquela mesma discussão, escolher núcleos de pessoas que vão ficar na comunidade debatendo, levando ideias, ajudando a governar. Só tá aqui, deixa eu dar uma... Vamos ver aqui. Agora sim. Então, é um tipo de... um pensamento que eu tenho, Ah, Beto, mas isso é coisa de comunista, isso é coisa de socialista, é coisa de esquerda, é coisa não sei do que. Não, gente, isso é coisa de ser humano, isso é coisa de sociedade organizada. Coisa de sociedade organizada. Eu vi muitos prefeitos considerados de direita e que conseguem se organizar desse jeito, sem abrir mão dos seus princípios, mas que governam discutindo com a sociedade. Onde é que está o mal nisso? Pelo contrário, há uma inclusão democrática de uma sociedade dentro do governo, sem perder a autoridade. Pelo contrário, vai ter muito mais autoridade, porque é importante explicar para a sociedade que o governo está ali, não é para estar ali para ouvir, porque existe um governo e esse governo foi eleito com voto direto dos próprios moradores, da própria sociedade. Então eu sonho num governo assim. Eu propriamente não preciso fazer esse governo. Pode ser outras pessoas, mas eu sonho com um governo democrático desse jeito. Um governo que vai discutir com a sociedade essas coisas que são fundamentais. Olhar nos olhos das pessoas e ver ali, muitas vezes, a angústia dela, que ela gostaria de ter dito na vida dela toda e não conseguiu dizer para um prefeito, para um vereador, e de repente ela está de cara a cara, muitas vezes mesmo que ela não diga. Mas ela olha para o olho do condutor do município, do prefeito, do vereador, e ela diz, poxa vida, eu não estou com coragem aqui de falar o que eu tenho que falar. Mas só o fato de eu estar aqui olhando, olho a olho, para mim já é muito importante. E no futuro certamente ela vai emitir, quando estiver na reunião sozinha no bairro, na comunidade, ela vai emitir a sua opinião. Mas aí que é importante, olhar nos olhos das pessoas e dizer, e olhar. Olha, teve um dia um governo que passou numa determinada rua
e ele disse o seguinte, olha, eu conheço essa rua. E então uma pessoa que estava numa reunião disse, não, o senhor não conhece. Não, eu conheço, eu passo sempre por aqui, eu passo em tudo quanto é rua. Eu disse, não, mas o senhor não conhece. O senhor não conhece porque o senhor não vive aqui. O senhor pode conhecer a rua, pode conhecer as pessoas, mas não conhece o que elas pensam, o que elas sentem. O senhor não ouviu o que ela sente, o que ela gostaria. Então, o senhor não conhece. O senhor conhece a rua, conhece o município, conhece o trajeto, conhece as pessoas, mas não conhece o que as pessoas sentem, o que elas querem de fato. Porque o senhor não ouviu. Entendeu? Quem não ouve não consegue aprender. E um governante só aprende quando ouve a sociedade. Não há como aprender de outra forma sem ouvir. Às vezes as pessoas, teve muitas pessoas que já me disseram, Beto, mas eu te considero uma pessoa inteligente. Gente, longe disso. Longe disso. Eu tenho uma qualidade, que eu sou um bom aprendiz. Eu não sou uma pessoa inteligente, eu sou igual a você. Mas eu sou um bom aprendiz, eu não sou extremista. Eu não sou radical. Eu não uso desse radicalismo para uma teimosia que me fecha os olhos. Eu ouço até o canto dos pássaros e procuro compreender. Porque se eu procurar compreender, por exemplo, o canto de um pássaro, interpretá-lo na sua canção, eu não agrido mais, eu não prendo na gaiola, eu não jogo pedra. Pelo contrário, eu começo a fazer ambiente onde eles possam sobreviver com tranquilidade. Então, para você que pretende ser candidato a prefeito, a vereadores, aprendam, nós precisamos aprender a ouvir mais. A partir do momento que nós começarmos a ouvir, nós vamos aprender, porque nós não somos inteligentes, nós somos iguais. Alguns desenvolvem uma sensibilidade um pouquinho melhor, outros nem tanto, mas uns são melhores em outras coisas do que o outro, daqui aquele. Por exemplo, eu tenho a sensibilidade de ouvir as pessoas, porque eu quero aprender e somente vou aprender ouvindo as pessoas. Mas tem pessoas que são muito boas em outras coisas. O que não se pode, para quem quer viver em sociedade, a não ser quem quer viver isolado, é usar do extremismo. De achar que sabe tudo, de achar que é inteligente, de achar que pode, que o pensamento dele é o pensamento de todos. Não é, gente. Não é. Não vale a pena. Vê só, tem uma coisa no governo, na Câmara dos Deputados, em Brasília, que é muito interessante. Existe a bancada maioria e existe algumas bancadas. As bancadas com um número maior de deputados, outras com menos, mas existe uma bancada chamada a bancada minoritária. Ou seja, é um grupo de partidos que não estão inclusos naquele topo de números, de alto número de deputados, que se reúnem para formar uma minoria e apresentar propostas, emendas, indicações na Câmara dos Deputados. Então, um governo municipal, hoje estou falando do governo municipal, ele não deve governar só para a maioria. Ele tem que governar também para a minoria, não é só para aqueles que votaram nele. Mas tem que governar para aqueles que não votaram também. No caso de Morro da Fumaça, 72% votou no atual governo. Ótimo! Tem que atender o pedido dessa maioria. Mas também teve uma parcela significativa que paga impostos. Então, é importante que governe para todos. Não estou dizendo que não está governando, eu só estou dizendo que é o correto governar para todos. Independente de qual partido seja determinada pessoa. E fechar os olhos muitas vezes para as siglas partidárias, fechar os ouvidos para as siglas partidárias que querem administrar com sigla partidária. Não, o governo é governo de todos. Sem sigla partidária. Em época de eleição vai se montar
a sua equipe para concorrer à eleição, e aí é preciso ter uma sigla partidária, tudo bem, aí se reúne, entra naquele partido, ou continue naquele partido, enfim, né, que o elegeu, ou se não é candidato, nunca foi candidato, e vai ser pela primeira vez que escolhe um candidato, que escolhe um partido, mas o extremismo não leva a nada. Então por isso que é importante para você que pretende ser, para você que já é vereador no município, aonde quer que esteja, e para você que é prefeito, tire as vendas dos olhos, porque você não é a caixinha de toda beleza. Não é. Né? Você é um servo do povo. Está sendo pago com dinheiro do povo. Então você não é menos do que a população. Você é um simples empregado. Você que é vereador, você que é prefeito, inclusive você que é deputado, você que é senador, você que é governador, você que é presidente da república, são simples funcionários da população, porque vocês vivem com o dinheiro da população. Então, se não fizer aquilo que a população quer, são chupins. Se não estiver de acordo com o desejo comunitário, com as necessidades comunitárias da população, são sugadores, são sanguessugas. Então não faz sentido. Então não são a caixinha de beleza, não. São funcionários do povo, todo administrador é funcionário do povo e tem que ser bons servos. Precisa ser bons servos. E eu penso num governo assim. Como já falei, sem crítica aos governos que estão, porque foram eleitos pelo povo. Cada povo tem um governo que merece, seja bom ou seja ruim. Cada povo, cada nação, cada estado, cada município tem um governo que merece, seja bom ou seja ruim. Tá ali, foi eleito. E foram eleitos por 4 anos, tem que respeitar. Eu não concordo com esse negócio de impeachment não, tá? Não concordo. Mas não sou eu que defino aqui, né? Então, é importante que nós começamos, futuros candidatos, vocês, em primeiro lugar, todos os cidadãos, todos, cidadãos e cidadãs, né? Vamos abrir o leque aqui, que as mulheres são em alta, né? Aliás, na humanidade tem mais mulheres do que homens hoje, né? É um número maior de mulheres. Então, nada mais justo que as mulheres continuem se autodesenvolvendo na sociedade, se desenvolvendo e se autodesenvolvendo na sociedade. Então, o momento é agora de começar a preparar uma estratégia de eleitoral já para o próximo, não como candidato, mas como pré-candidato, tá bom, gente? Pensam bem nisso. De dizer que serão candidatos. Vou ser, não é que eu sou, vou ser candidato na próxima eleição. Que você comece a se preparar. Se você é daquela mente mais fechada, então, ou você muda a sua forma de pensar, ou então você até é capaz de ganhar a eleição, mas vai ser em cima de promessas que você não vai conseguir cumprir, ou então você vai se eleger e não vai conseguir ser um bom legislador ou um bom governo municipal. Estou falando hoje de governo municipal, porque antes de chegar à próxima eleição para governo municipal e para eleição para governo e vereador municipais no Brasil, nós ainda antes vamos ter que passar por uma eleição para presidente da República, senadores, governadores, deputados, que vão vir aí o ano que vem, né? Então, por isso que é importante, mas é importante começar a pensar já, né, para daqui a 4 anos, né? Começar a pensar e começa a rever alguns conceitos. Se você é muito radical, mude seu pensamento. Isso não vai levar você a nada e nem vai levar, se você pensa fazer o bem para a sociedade, com o radicalismo não leva você a nada. Nunca seja extremistas, ou extrema de esquerda ou extrema de direita, isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Tem a maioria, 100% dos extremistas não fazem bons governos. Se fazem, mas fazem à força. E aí não é bom para a sociedade. Seja pessoas, seja de esquerda, ou seja de direita, ou seja de centro, mas que sejam democráticos, que promovam a democracia e principalmente a democracia interna.
Exerça essa democracia interna. Entenda que você não é a bolachinha recheada. Entenda que você não é o sabe-tudo. Entenda, compreenda que você não é inteligente, o mais inteligente. Entenda que você é, além de tudo, um grande aprendiz. Aí você vai deixar um bom legado nessa sociedade. Aí você vai deixar certamente boas ações. Só o fato de ser candidato, você já vai provocar a sociedade a um debate a ouvir as suas ideias. Pelo menos isso. Aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu estou provocando o debate de uma ideia, que certamente você vai estar debatendo, você vai estar discutindo. Né? Concordando ou não concordando com aquilo que eu falo, você vai estar discutindo. Mas seja candidato, homens e mulheres, acima de 18 anos. Sejam candidatos nos municípios, a prefeitos, a vereadores, enfim, se envolvam nas próximas eleições aí para... Agora também para o ano que vem também, mas estou me referindo aqui para eleições municipais. Sejam candidatos, porque é aqui que as coisas começam a acontecer. É dentro do município que as coisas podem melhorar. Não vamos esperar que venham melhorias lá de cima. Pelo contrário, se nós estivermos desorganizados aqui, não conhecer política, seja ela a política eleitoral, política partidária, política de ações comunitárias, política governamentais, nós temos que conhecer. Se nós não conhecermos, nós vamos acabar elegendo pessoas que não sejam do nosso agrado lá em cima também. É um reflexo da sociedade. Como eu já disse, cada povo tem um governo que merece. Não foi eu que criei essa frase, e ela é muito verdadeira. E ela é muito recente, ela é muito atualizada. Eu ouço isso desde criança, mas está muito atualizada. Cada povo tem um governo que merece, principalmente em países democráticos. E no Brasil, seja para prefeito, governo do estado ou presidente da república, nós temos um governo que estamos merecendo, seja bom, seja ruim. Aí a avaliação é sua, se é bom ou se é ruim, né? A avaliação é sua. Mas digo para você, é possível fazer governos melhores. Se você acha que está bom, é possível fazer muito melhor. Desde que haja democracia, essa humildade que estou falando em governos, e que nós nos preparamos para discutir política da cidade. Não, a política do nojo, podemos dizer assim. Não, estou falando em a política, começando já na abertura dos ouvidos, para ouvir as pessoas a falar as coisas boas, a falar de suas reclamações, né? Claro, estou falando em relação a... Você não pode ficar ouvindo uma pessoa reclamando o tempo todo, né? Aí não dá, ninguém aguenta, né? Mas ouvir a sociedade e ouvir os seus debates, suas ações, perguntar como é que elas estão, como é que elas vivem, né? Lá no seu bairro, na sua comunidade, o que elas gostariam que acontecesse, e aí vai, aí nós vamos abrindo, vamos ouvindo, perguntando e ouvindo, perguntando e ouvindo, perguntando e ouvindo, perguntando e ouvindo, e nós vamos melhorando. Nós vamos entendendo mais o que as pessoas estão querendo nos dizer, para daqui a pouco, pode acontecer para você que nem pensa que um dia vai ser candidato, para daqui a pouco você não cair nessa armadilha de ser convidado para ser candidato a prefeito ou a vereador e ser eleito e entrar lá sem saber o que fazer do governo. Porque 1 minuto de governo perdido, sem saber o que fazer, é um tempo precioso. É um tempo caríssimo. Porque não há nada mais valioso, mais caro do que o tempo. E cada minuto perdido é tempo precioso jogado fora. E não volta mais, não tem como recuperar. E são fortunas que estão indo embora. Levado por aquele momento de confusão. Então é importante, nós como sociedade, se queremos um governo melhor, né, mundos melhores, nós precisamos começar por nós. Não há outro caminho. Ou nós nos organizamos em comunidade, ou então estaremos condenados a viver na miséria social. Vê bem,
Não há outro caminho. Ou nós nos organizamos em comunidade, ou então estaremos condenados a viver na miséria social. E mais uma coisa, para você ainda que quer ser candidato a prefeito ou vice, se organize em alguma, cria aí, vai um desafio, cria aí uma associação de moradores ou um conselho. Tudo bem, a associação, se tiver, você já pode participar, ajudar na organização, mas se não tiver associação, não precisa criar uma associação. Cria aí um conselho comunitário. Um conselho comunitário faz uma ata, chame um grupo de pessoas para conversar em cada bairro, Você onde mora aí, você pretende ser candidato, ou você que está envolvido, quer se envolver com a sociedade, chama aí o seu bairro aí, pega um papel e uma caneta ou um computadorzinho, pega aí uma impressorinha, imprime convites e chame aí a comunidade, diga que vai ter uma reunião aí no bairro, ou na área da sua casa, ou em algum ambiente comunitário que tem aí, geralmente as igrejas, seja ela católica ou evangélica, abre as portas para isso, né? E chame as pessoas para conversar. Mas chame as pessoas para... Primeiro ali organiza a comissão, aponte ali 4, 5 pessoas que vão administrar essa comissão, escolhe um presidente dessa comissão, um secretário, e se for possível um tesoureiro, porque sempre tem aquelas festinhas de comunidade que depois você quer fazer para arrecadar um dinheirinho para melhorar, para tocar as ações do conselho, né? Desse conselho. Bota aí conselho comunitário, simplesmente dá o nome conselho comunitário da comunidade tal. E aí a sociedade vai chegar ali e vai perguntar, mas para que essa reunião? Você tem que dizer, não, e eu quero saber de vocês, como é que está a vida de vocês? O que é que vocês estão pensando? O que há de novo? Claro, você elabora algumas perguntas, que é importante, né? Mas você não está ali para falar, começa a ouvir. Aí você vai começar a se preparar para ser um bom vereador futuramente. Um bom vereador, uma boa vereadora, um bom prefeito, uma boa prefeita. De repente, um bom secretário, uma boa secretária futuramente de um governo. Então, você quer se envolver de fato? Quer? Ah, mas eu vou ser candidato na próxima eleição. Não, assim você não vai ser. Espero que todos sejam candidatos. Mas se você quiser ser um candidato, pelo menos vitorioso, mesmo perdendo a eleição sendo vitorioso, consciente da tua missão, faz isso. Aí na tua sociedade, na tua comunidade. Elabore os convites. Chame aí a comunidade. Nem todos vai aparecer 4, 5 da primeira vez, 4, 5, 6. Reúne, cria o núcleo da comissão. Diz a reunião que essa reunião é para criar a comissão para ouvir o bairro, para levar as reivindicações para o governo local, municipal. E aí ouve as pessoas, começa a botar em ata, define prioridade, aprova no coletivo e entregue para o governo, entregue na Câmara de Vereadores. Assim você já vai aprendendo. Ou você acha que para ser candidato é simplesmente ser? Você pode simplesmente ser até ganhar a eleição, mas vai ser também um simples vereador. E de repente até uma merreca de vereador. Você pode ser um simples, se você simplesmente ser candidato, você pode até ser um prefeito. Mas uma merreca de um prefeito. Você pode ser até um secretário, de repente ser convidado por uma administração. Aí você vai ser uma merreca de um secretário, de uma secretária, ou de um prefeito, de uma prefeita, de um vereador, de uma vereadora. Porque você não precisa ter escolaridade, isso aí é bobagem. Agora você precisa ter um aprendizado. Nós precisamos aprender a conviver com a sociedade. Você não precisa nem saber ler e escrever. Mas você precisa, claro que é importante saber ler e escrever. Mas é importante, extremamente importante, você conhecer a sociedade. Porque não adianta você já ter um ditado também muito antigo e muito importante. Um burro de mala é doutor. Um burro de mala é doutor.
Tem muitas pessoas que têm todo o estudo do mundo, mas quando pega algo para administrar, só faz porcaria. Porque não tem conhecimento de causa. É preciso experiência. Então, para você ser candidato a vereador ou a vereadora, que tem muitos países, é preciso ter determinado grau de instrução, que eu respeito quem pensa assim, mas não acho que é a necessidade. Mas você precisa estar envolvido com a sociedade e aprender no dia a dia. Você só conhece a economia da sua casa. Você só conhece porque você está no dia a dia. Você sabe onde é que botou o café, sabe onde é que botou o leite, sabe onde é que... sabe se a panela de pressão está boa, está funcionando ou não, sabe se a garrafa térmica esquenta ou não, você já sabe tudo isso. Você já sabe que tem que fazer uma limpeza na casa sempre, você já sabe quais os canais que são o seu filme de preferência. Você sabe aonde estender a roupa, você sabe tudo, homens e mulheres, porque hoje homem e mulher já lavam roupa também, né? Eu também, a máquina faz tudo, por que eu não posso ajudar a minha companheira a fazer isso? Claro que eu posso, né? E que mal há nisso? Como a minha companheira pode trabalhar fora para ajudar a casa, por que eu não posso, na hora que eu tiver de folga, lavar uma louça, lavar uma roupa, limpar uma casa? Claro que eu posso, e até devo, e até bonito, né? Até bonito. Pro o homem que se acha que é inteligente, fazendo essas coisas, ele vai elevar o ego dele ainda mais, né? É que o egoísmo nunca é bom, né? Nunca é muito bom. A humildade e simplicidade ainda é muito melhor. Então, é disso que nós precisamos, de pessoas que conheçam. Pessoas que conheçam pessoas. Pessoas que conheçam candidatos, vereadores, principalmente candidatos para a próxima eleição, porque o que já estão, não vão mudar. As próximas eleições para vereador e prefeito, que nós conhecemos pessoas, que nós entendemos de pessoas, que nós entendemos de economia doméstica, que nós entendemos de necessidades básicas, que nós conhecemos um pouquinho como funciona o legislativo, que nós podemos entender um pouquinho como é que funciona a administração pública. A administração pública é igual como você administra sua casa. É colocando cada coisa no seu lugar e fazendo aquilo que vai beneficiar todos. Por exemplo, dentro da família. O pai que diz, ou a mãe que diz, não, tem que ser assim, é uma família de pessoas doentes. Pessoas cheias de problemas. Pessoas que precisam de psicólogos, pessoas de gente que vive a flor da pele. Né? Hoje, para se administrar bem uma família, tem que ouvir. Sentar na mesa e dizer, olha, o que é que nós vamos fazer hoje? Quem é que vai fazer o que aqui? Como é que estão as coisas? Como é que estão as contas? Como é que está a limpeza em casa? Como é que estão as ações aqui? Essa casa está bem administrada. Porque há a participação de todos. Há a participação comunitária, familiar. E aí, quando saímos para as ruas, eu só posso ir lá defender na prefeitura o calçamento da minha rua se eu discutir com a comunidade que ali há uma necessidade de um calçamento. Se eu não discutir lá pedir, eu estou beneficiando a mim mesmo, porque o calçamento é importante. Mas como é que está a saúde? Tem quantas pessoas doentes na minha rua? Será que mesmo pedindo calçamento eu não poderia pedir saúde também? Ações na área da saúde? Na área da cultura? Na área de esporte? Mas só nós conseguiremos ser bons prefeitos e prefeitas, bons vereadores e vereadoras no futuro, que é daqui a 4 anos, se nós tivermos essa sensibilidade de construir o mandato agora. E construir o mandato agora é se envolver com a sociedade e promover o debate. É aprendendo que se consegue ensinar. Ora, um engenheiro químico, meu filho acabou de se formar em engenharia química. Ele, para ser engenheiro, precisou estudar por 6 anos, quase 7 anos. Um médico, para ser um médico, ele precisa estudar. Estudou lá, precisou frequentar as aulas. Mas muitos prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadores, não estudaram nada, simplesmente caíram de avião no governo. Me diga como isso vai dar certo.
Ah, Beto, mas o meu governo está dando certo. Acertou, mas poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor se tivesse um governo comunitário. Ah, mas é bom? Poderia ser melhor. Não estou dizendo que está ruim, estou dizendo que pode ser melhor. Não me interprete mal. Não me interprete mal. E se os prefeitos e vereadores, ainda há tempo nesse mandato, ainda está começando, puder mudar, que bom. Certamente vão acertar muito mais. Ah, mas sair do comodismo não é fácil, né? É difícil um prefeito sair ali da cadeira para ir... Claro, agora em época de pandemia, mas você vai passar rápido pro ano que vem. Agora é bom, tem uma época de pandemia, não dá para ir para as ruas, mas planeja pro ano que vem começar só nesse sentido. Prefeitos e vereadores. E você que é candidato também, que pretende ser candidato a prefeito, ou mesmo, você que é assim que gosta de falar, olha gente, tem muita gente nas redes sociais dando opinião de tudo quanto é canto, mas essa pessoa nunca participou de uma reunião comunitária. Nunca debateu, e quando vai debater com alguém, veja que a sua ideia está vencida, corre da reunião. Porque a ideia dele tem que ser a certa, tem que ser a verdadeira. Então, não deve ser assim. Você que gosta de dar o seu pitaco nas redes sociais, você dá, não tem problema em dar, pode ser, pode contrariar, pode ser a favor, mas participe da reunião comunitária no seu bairro, aí na sua rua. Ah, mas não tem, cria uma comissão no seu bairro para discutir, nem que seja do campinho de futebol, que seja na área da cultura, se você não quiser fazer políticas de ações governamentais, você pode fazer aí de política de futebol. Certamente nessa rodinha de futebol aí você vai ouvir de cultura, você vai ouvir conversa na área da cultura, conversa na área também do esporte, na área de outras administrações, de construção, enfim, você vai ouvir de tudo. Então é importante, você gosta de dar o pitaco aí nas redes sociais, bacana, show de bola, mas faça isso com autoridade. Porque todo mundo sabe se você participa de alguma coisa ou não. E de repente aquilo que você fala, ninguém fala para você. Mas eu falo para você. O que você está falando, as pessoas estão falando mal de você. Está dizendo que você está falando embasado em nada. Você está falando aí só para... Está falando da boca para fora. Né? E ninguém acredita em você. Ninguém acredita em você. Você só apenas promove muitas vezes o mal. Não promove o bem. Mas se você começar a participar das ações, se nós começarmos a participar das ações comunitárias, a participar dos debates da sociedade, ouvir bons vídeos, né? Hoje nós temos o YouTube, você pode aí, agora em época de pandemia, né, aprender um pouco, vai lá, tem muitos comentários de diversos canais de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de centro, conversa enfim, você passa a ter um conhecimento geral daquilo que você acha que é melhor. Certamente você vai chegar a um ponto de convergência de acordo com aquilo que você gostaria que fosse uma sociedade. E a partir do ano que vem, quando todo mundo espero que todo mundo já estejam vacinados, que todos possam, que você, eu, nós que gostamos de estar aqui nas redes sociais falando, né, você aí, eu daqui, possamos estar envolvidos numa ação comunitária. Aí no conselho local, né? Falando nisso, quero mandar um forte abraço a todos os conselheiros locais que me deram a oportunidade de ser assessor do conselho local do bairro Naspolini, que tem a Mari Campos como presidente do conselho, um conselho atuante, que debate, que ouve ideias, que discordam, que, enfim, um conselho que fecha o cerco quando é para fechar, mas que estão sempre com boas ações. É assim que tem que ser. E um conselho que não faz isso, quando critica um ou outro, não critica com raiva, mas faz a crítica construtiva, né? Então, nesse conselho local do bairro Naspolini acontece muito isso. E é um grupo muito unido. Um grupo, todos os conselheiros, né? Das mais diversas áreas. Conselheiros governamentais e conselheiros comunitários. Bons conselheiros, ótimos conselheiros, que fazem por merecer a vida deles aqui na Terra. Então é assim que nós temos que ser. Um abraço a todos vocês, conselheiros e conselheiras do Conselho Local do bairro Naspolini.
conselho local. Eu não me pergunto sobre o conselho municipal, que eu não sei como é que está, e espero que esteja bem, espero que esteja reunindo, que eu não ouvi mais notícia. Mas, uma hora dessa, vamos ver se nós convidamos aí o presidente me parece que é uma presidente do conselho municipal, para falarmos um pouquinho na TV Açu e na Rádio MFSU. Gente, dito isso, eu vou fechando essa transmissão por aqui. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, espero que você não me leve a mal, mas emiti aqui apenas alguns pensamentos que eu tenho, alguns raciocínios, né? Filosofei um pouco com você, não li os seus comentários, mas vou ler depois, né? E prometo que na próxima transmissão que eu fazer, eu vou comentar sobre os seus comentários, tá bom? A todos vocês, tenham um ótimo sábado de Páscoa, tenham um bom domingo de Páscoa, e que depois de tudo isso que a gente conversou aqui, que essa energia promissora, abençoada do Cristo Todo-Poderoso venha nos contagiar e nos melhorar um pouco mais. Inclusive, né, eu vou tirar um tempo para refletir também esse sábado, esse domingo, para melhorar um pouco mais a minha conduta, que eu acho que é muito importante. Nunca ninguém é tão perfeito que não possa se auto-melhorar. Forte abraço a todos, muito obrigado, bom final de semana, até o próximo encontro.